Começa agora o programa Hora e a Vez da Pequena Empresa, sempre levando para você muitas informações e atrações. Confira! O professor de Economia do INSPER, Roberto Dumas, fazendo uma análise sobre o atual momento da economia mundial. O advogado Marcos Bernardini, passando importantes dicas aos consumidores. Também esteve conosco o CEO da LGPD Solution, Paulo Perrotti. E nesta semana o presidente do SINP, Joseph Cury, recebe o deputado estadual Luiz Fernando. Fique conosco! Ouvimos Paulo Perrotti, que traz uma importante informação sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. E vem aqui contar para vocês sobre a nova penalidade, a primeira penalidade da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. E imputou a quem essa primeira penalidade? A uma venda de cadastro de candidatos à eleição municipal de uma listagem de contatos de WhatsApp de eleitores de Ubatuba, daqui de São Paulo, para fins de disseminação de material de campanha eleitoral. Tá? Essa disponibilização de plataforma digital de disparo de mensagem de voz, SMS e WhatsApp, foi anunciado por um banco de dados de 130 milhões de pessoas, havendo questionamentos a respeito da legalidade da coleta, tratamento, compartilhamento e armazenamento desses dados. Ou seja, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados questionou o por que esses dados foram coletados, como estavam sendo tratados e de que forma estavam sendo disponibilizados para esses candidatos para que fossem disseminados mensagens de propaganda eleitoral para esses eleitores. E aí sim foi imputada uma penalidade, uma multa, com base em quê? Primeiro, que essa empresa que estava vendendo essa base de dados não estava fazendo o tratamento da base legal correta. Segundo, que ela não fez um relatório de impacto a dados pessoais, que ela fez essa coleta, fez esse tratamento, ofereceu essa base de dados, mas ela não fez uma análise das consequências e das efetivas responsabilidades de tudo que poderia acontecer em razão dessa infração de dados. E terceiro, e não menos importante, de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados, todas as empresas que coletam, tratam, armazenam e compartilham dados pessoais, ou seja, qualquer empresa que tem clientes e empregados, precisa ter um profissional que se encarrega de todas essas informações, esses dados pessoais, que é o responsável por zelar pela proteção e gestão desses dados, que é o encarregado de dados. Então, você, empresário, você, executivo de empresa, pense agora como é que você vai fazer a governança de dados, porque a sua empresa, eventualmente, pode receber uma denúncia da Autoridade Nacional de Proteção de Dados e, eventualmente, ter que se defender perante uma autoridade no que se refere à governança e proteção de dados dos seus clientes e também dos seus empregados, tá bom? Fica a dica e até a próxima. Um grande abraço e até mais. Você conhece alguma empresa ou pessoa que não tenha problemas? Onde elas resolvem? Conheça o Hub Simp, a plataforma que oferece a conexão entre você e quem resolve seus problemas. Veja algumas das soluções: capital de giro, antecipação de recebíveis, comércio exterior, importação e exportação, estruturação de empresas, abertura e alteração de empresas, certificação digital, gestão tributária, fiscal e dívidas. Hub Simp. Acesse www.simp.org.br. Olá pessoal do SINP, novamente é um prazer estar aqui com vocês. Hoje vamos falar um pouco sobre a economia do Brasil e também do mundo. Eu sempre digo o seguinte ultimamente, existem dois Brasis. Um Brasil que a gente chama relativo. Por que eu digo relativo? Porque nós estamos percebendo que a nossa moeda está apreciando.
Primeiro, ela está apreciando porque o dólar lá fora está depreciando. Mas existem idiosincrasias econômicas ao redor do mundo e geopolíticas que possibilitam que os investidores acabam migrando para o Brasil. Por quê? Se você pensar um investidor que precisa colocar o seu dinheiro em mercado emergente, quais são as opções que ele tem? Rússia não vai colocar o dinheiro. Ucrânia não vai colocar o dinheiro. Bielorrússia também não. Algum país do leste europeu que pode ser afetado pela distribuição de gás de Putin? Também não. Turquia, Argentina, Venezuela. No final das contas, o investidor estrangeiro percebe que ele tem poucas alternativas como mercado emergente. Entre elas, Brasil, México e Índia. E o recurso acaba entrando no Brasil e suscitando uma apreciação cambial que naquela época, um tempo atrás, mais ou menos estava 5,20, 5,30, chegou a bater 5,40 e depois apreciou para 4,75. Essa é a notícia positiva quando nós comparamos o Brasil com os outros mercados emergentes. Por outro lado, como a gente sempre diz, toda família tem o seu problema. O Brasil, do lado absoluto, ainda apresenta um cenário desafiador. Quais são eles? Primeiro, a necessidade ou ainda o discurso do governo de postergar o marco de saneamento. E se a gente falar, por exemplo, do arcabouço fiscal, ele é bom? Não, ele não é bom, ele está longe de ser bom, mas ele é bem melhor do que a gente esperava. O objetivo é controlar a expansão, o crescimento da dívida PIB. Então, apesar de ser melhor, ele ainda tem alguns problemas, porém, diga-se de passagem, é bem provável que a nossa relação dívida-PIB volte a subir. Pelo lado positivo, temos a reforma tributária, que é um duplo IVA, ou seja, PIS, COFINS e o IPI ficou junto de um imposto chamado Contribuição de Bens e Serviços. E o ICMS e o ISS vão ser juntados, vão ser aglomerados, conjunto, e ser chamado de imposto sobre bens e serviços. Qual é a vantagem disso daqui? Esses impostos, eles são não cumulativos. O que quer dizer não cumulativo? Vamos supor um produtor, vamos pensar rural, que fabrica alguma mercadoria aí em R$50. Tem um imposto de 10%. Vai vender a 55, R$5 de imposto. Ou a indústria que compra isso daí a 55, vamos supor que vai vender a R$60. Vai ter que pagar ou vender a 66, acrescendo 10% em cima do preço de fábrica. Fica 66. Mas ele vai pagar R$6 de imposto? Não. Desses R$6, ele debita os R$5 que ele pagou lá na frente. Isso fica um crédito tributário. No final das contas, o industrial vai ter um imposto apenas de R$1. Isso ajuda e muito a produtividade da indústria, que certamente a reforma tributária é o que tem mais de benéfico para a indústria. Ficamos por aqui, espero que nós tenhamos ajudado você a te contribuir para fazer o teu plano de negócios e decisão de investimento no futuro. Grande abraço. Muitas pessoas querendo aproveitar a oportunidade desse crescente número de compras e vendas de produtos e serviços pela internet, pretendem empreender, ou seja, vender algum tipo de produto. Muitas pessoas estão desempregadas e querem então ser donas do seu próprio negócio. E o e-commerce, ou seja, a venda de forma virtual, é excelente para isso. Mas ainda assim é importante que a pessoa tome alguns cuidados para iniciar esse tipo de venda, esse tipo de empreendimento. A primeira coisa é identificar que tipo de produto e serviço você vai vender e quem são os seus consumidores, ou seja, verificar o seu público-alvo. Segundo ponto muito importante que algumas pessoas acabam deixando para lá, deixando de lado, é regularizar a sua empresa, ou seja, constituir uma empresa, abrir uma empresa. É muito fácil você abrir uma empresa, ter o seu CNPJ, ter a conta da sua pessoa jurídica. Hoje, o microempreendedor individual, ou seja, o MEI, facilmente a pessoa pode, pelo site, pela internet, paga um boleto, uma taxa e ela consegue ali o seu CNPJ e aí ela vai estar regular, podendo emitir nota fiscal, sem nenhum problema com a Receita Federal ou com outros órgãos.
A partir daí é importante saber qual a plataforma vai ser vendido esse produto ou esse serviço. Então vai ser um site, você vai contratar uma pessoa para fazer um site, vai ser por meio de um aplicativo. Importante que, independente do tipo de plataforma para vender o seu produto ou o seu serviço, deve ser uma plataforma segura, um aplicativo seguro. Depois, respeite os direitos dos consumidores, faça um bom relacionamento. Então, coloque todas as descrições do produto, do serviço, as informações a respeito de troca, cative o seu consumidor, garantindo a ele todos os seus direitos. Existem vários caminhos para que você consiga regularizar o seu e-commerce e iniciar, então, a sua loja virtual sem nenhum problema. Clube Simp Vantagens. Um presente para você que utilizou ou utiliza algum serviço do Simp. Economize seu dinheiro em mais de 300 estabelecimentos com descontos de até 60%, serviços gratuitos e sorteios para você. Como fazer? Acesse clube.simp.org.br e preencha o formulário e pronto! Acesso totalmente gratuito e fácil. Entrevista da semana. Nosso convidado de hoje é o deputado estadual Luiz Fernando. É um prazer tê-lo conosco. A honra é minha estar aqui contigo, Curi, e vamos bater um papo importante hoje. Que bom. Obrigado pela participação. Existe hoje na Assembleia Legislativa várias iniciativas importantes. Como é que o senhor analisa a relação hoje do Executivo com a Assembleia Legislativa? Depois de 30 anos, Curi, muda o governo de São Paulo. Uma nova realidade, vem para cá um modelo de governo que não tínhamos aqui, que implementado em Brasília com o governo Bolsonaro, né, se elege governador do principal estado desse país. Um cidadão que não é do nosso estado, não conhecia essa realidade, um carioca, né? A priori seria candidato a senador no Mato Grosso, depois Bolsonaro falou, não, vá ser candidato a governador em São Paulo, e ele vence as eleições. Está em construção, né? A Assembleia, a política paulista ainda está a entender a que veio Tarcísio Freitas. Eu creio que está ainda aprendendo o caminho do centro de São Paulo ao Palácio dos Bandeirantes e está tendo problema na Assembleia Legislativa. Há poucos dias foi discutido um aumento para a polícia. Ele não conseguia votar. A base aliada dele criou um grande problema para ele. Depois foi discutido o financiamento para as obras do trem São Paulo-Campinas, trem rápido, uma dificuldade muito grande de botar 48 deputados em plenário. Então, assim, a relação não é das melhores, é uma relação... A oposição cresceu muito, o Partido dos Trabalhadores, a federação, né, PT, PCdoB e PV, elegeu 19 deputados, a outra federação, PSOL e Rede, elegeu 6 deputados, e aí o PSB elegeu 3 deputados, PDT 1, e alguns que ainda se somam à oposição. Eu acho que é o maior tamanho da oposição na Assembleia Legislativa é a atual. Então, creio eu que assim não terá vida fácil o governador, né, para implementar as políticas que ele trouxe do governo federal aqui em São Paulo. Mas todos torcendo por São Paulo, todos pelo bem de São Paulo. Nós só não conhecemos ainda, Curi, as reais intenções do governador. Estamos a conhecer. O tempo vai mostrar. Só o tempo vai nos mostrar.
Você acabou de lançar uma frente parlamentar em defesa, das indústrias química e farmacêutica, ou seja, a Biquim e a Bifarma, a Biquim e a Bifarma. que solicitaram que você montasse essa frente parlamentar. É verdade. Nos conta um pouquinho a respeito do porquê e qual o objetivo dessa frente parlamentar. E você quer saber por que um deputado do Partido dos Trabalhadores defendendo uma indústria? O que é ótimo. Então, Curi, eu fui convidado pela Abiquim e pela Abifarma. A indústria química, sobretudo a química, a grande indústria química no Brasil está em São Paulo. Nós temos 3 polos petroquímicos: São Paulo, que é o polo petroquímico de Capuava, que fica em Mauá e parte em Santo André. Depois nós temos um polo petroquímico no sul e no Rio Grande do Sul e um na Bahia. Mas o maior deles é São Paulo, e a grande indústria química está no ABC e na capital, né? Essa indústria ela está indo embora do estado de São Paulo. Por quê? Por conta da questão tributária, né? Nos 30 anos do do PSDB aqui em São Paulo, nós vivemos uma saga arrecadatória muito forte. Foi isso que provocou uma grande fuga dessa indústria para fora do estado de São Paulo. Foram para Minas, foram para o Paraná, foram para Santa Catarina, foram para Mato Grosso, Goiás, deixando um grande rastro de desemprego, um grande rastro, um grande problema social, além do econômico. E essa frente ela vem buscar, de fato, o fortalecimento dessa indústria química, dessa indústria farmacêutica, buscando gerar mais emprego, mais desenvolvimento econômico e social, né? E o Brasil precisa de se reindustrializar. Nos últimos 6 anos no governo, no país, nós vivemos uma grande desindustrialização. Foi muito privilegiada a política do agro, e, sobretudo, as bolsas batendo recordes, a aplicação no mercado financeiro. Quem ganhou muito dinheiro nesse período foram os bancos aqui no Brasil. O Brasil sofreu uma grande desindustrialização e, portanto, um grande desemprego. O presidente Lula hoje foca muito a lógica de reindustrializar o país. O vice-presidente Geraldo Alckmin, que é o ministro da Indústria e Comércio, vem falando muito da neoindustrialização, né? Mas é fato que nós precisamos reindustrializar o país, e a indústria química é a mãe das indústrias, né? Você não come sem a indústria química, você não monta um carro sem o plástico, sem o vidro, sem o combustível, sem o óleo lubrificante. É a mãe das indústrias. E essa indústria ela precisa se fortalecer. E eu tive a honra de ser convocado para, junto de diversos deputados que compõem essa frente, coordenar esse processo e lutar por uma indústria química e uma indústria farmacêutica mais fortes. Impressionante. Quem são os deputados? Os principais deputados que estão à frente são do ABC. Por quê? Porque essa indústria química ela é muito forte no ABC e na capital, mas, sobretudo, no polo petroquímico está lá. A que faz a primeira matéria-prima da indústria química extraída do petróleo e outros, né? Compõe essa frente parlamentar, além de mim, que coordeno, a deputada Ana Carolina, que é de Santo André, é do Cidadania, né? O deputado Rômulo, que é de Mauá, que é do Partido dos Trabalhadores, o deputado Átila Jacomussi, que é do Solidariedade e é também de Mauá, o deputado Oséias de Madureira, que é de São Bernardo do Campo, ele é do PSD, e o deputado Tiago Auríquio, que é do PL, né, que é de São Caetano do Sul. Além disso, o deputado Barba, que coordena uma frente parlamentar em defesa de toda a indústria, ele ajuda a compor essa frente. Que coisa boa, em defesa de emprego, empresas e de iniciativas. Bom, mas muitas outras coisas nós não podemos deixar de te perguntar. Como é que você vê a posição Brasil hoje? A política econômica, geração de emprego, os principais desafios. Como é que você, como parlamentar,
e aliado da iniciativa privada e também dos trabalhadores, como é que você vê esse quadro? Curi, eu vejo que o Brasil já mudou, não é o Brasil vai mudar. O presidente Lula, ele tem viajado o mundo para abrir o mercado. O Brasil precisa voltar a vender para fora, vender aqui dentro, e muitas medidas estão sendo tomadas pelo ministro Haddad, muitas medidas estão sendo tomadas, já foi votado o arcabouço fiscal, reforma tributária, e aí nós temos que entender o seguinte, é desonerar a produção, não cabe mais cobrar, né? Infelizmente, no Brasil, quem paga imposto pesado também é quem produz e quem consome. O mercado financeiro não é onerado, né? Os grandes investidores, a distribuição de lucros hoje não é onerada, não é tributada, e o Brasil começa a reescrever esse processo. Segundo, o ódio está sendo combatido com políticas do amor, né? Políticas de distribuição de renda, já houve uma valorização do salário mínimo, ou seja, o trabalhador, quando ele recebe o salário, ele compra, ele consome. Diferentemente da classe média alta, quando recebe alguma coisa, ela investe, né? Ela aplica, não investe na produção. O produtor investe na produção, sobretudo o pequeno e o micro, representados aqui por você. Qualquer coisa que entra, ele reinveste para poder fazer o negocinho dele. O sonho do pequeno, do micro, é virar médio. É verdade. Então, eles e do médio virar grande e aí vai. E o presidente Lula faz uma grande distribuição de rendas numa política de valorização do salário mínimo. Ou seja, o trabalhador recebe e vai consumir, né? E isso começa a fazer já a roda começar a andar. Os programas sociais voltando, mais médico voltando, farmácia popular voltando. Ou seja, o Brasil retoma, né, o cuidado com o seu povo, mas retoma uma política de geração de emprego e renda. Como é que você vê a pacificação do país? Existe algum trabalho nessa direção? É um caminho a ser galgado na sua avaliação? Eu acho que foi o principal caminho, né, a principal missão do presidente Lula quando assumiu. 8 dias depois, a gente viu o que o bolsonarismo representava naqueles atos que aconteceram em Brasília, dia 8 de janeiro. Atos de terrorismo. Terroristas, né? Ali mostrava o que aquele grupo que governava o país pensava. Eu acho que o presidente Lula não ataca ninguém, começa a sorrir, as políticas começam a acontecer, o Congresso, as negociações voltaram a acontecer, o diálogo, né? O parlamento, né, começou a, de fato, parlar, né? Estavam sem conversar até então, e eu creio que a pacificação já está no nosso meio, né? As pessoas estão... Os racistas estão voltando a se esconder, os misóginos estão voltando a respeitar a mulherada, enfim, essa sociedade, ela volta. Eu acho que o amor já está voltando, né? E onde você põe o amor, o ódio tem que sair correndo. Luiz Fernando, nós agradecemos muito a sua participação, infelizmente chegamos ao final do nosso tempo e desejamos que o amor e a pacificação seja o vencedor do país. A você que esteve conosco, nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!
Jovem Aprendiz Paulista, saiba mais, acesse esse site.